que sempre nos apoia, mas em especial, aos pais e mães, avós e avós. A explicação que eu vou dar aqui agora é uma explicação técnica e jurídica, que vai ser complementada pela doutora Adriana, ao final, e vai ser também validada pelos profissionais médicos que serão ouvidos aqui hoje. Só que se você não entender essa explicação, aí a coisa perde o sentido. Eu vou lhe dizer por quê. Porque o que nós escutamos é que é uma vacina que está incluída no PNI e que por isso você precisa vacinar. E aí o arcabouço intelectual para isso é, olha, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, se você não vacina, você pode perder a guarda, o pátrio poder, o poder familiar e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo, são tempos sombrios, e trazendo à memória o que diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é principados, potestades e governos ruins, porque não existe essa orientação no globo terrestre, só no Brasil. Se você olhar para esse cenário e entender isso, você precisa se preocupar, porque não tem explicação. Eu venho lá do Nordeste, nós não temos esse problema no Nordeste. E por que esse problema é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? O que há de diferente nessa região para que haja essa perseguição? Por que isso está sendo evidenciado aqui? E eu digo aos senhores o seguinte: há uma portaria, número 181 de 2022, que ela inclui a vacina no SUS. Essa portaria, ela nunca traz a obrigatoriedade da vacina. E não traz, porque para incluir no SUS e não no Plano Nacional de Imunização. É totalmente diferente, não tem como você dizer, eu fiquei em dúvida. Não, basta ser alfabetizado, você não vai ter dúvida. Uma interpretação mínima. Então, essa portaria, ela apenas coloca essa vacina no SUS. Mas a obrigatoriedade, ela passa por um percalço grande. Porque o artigo 15 do Código Civil Brasileiro diz que ninguém é obrigado a participar de um tratamento médico com risco de vida. Se o Código Civil, que é 2002, é uma legislação das mais recentes que nós temos, ele pontifica isso implica dizer que você não é obrigado a se submeter a esse tratamento. E por que não é? Porque a lei que trata sobre isso é exatamente o Código Civil. Mas passando um pouquinho adiante, que eu vou respeitar meu tempo, nós temos algo que podemos dizer que é uma aberração jurídica. Porque entenda, a lei diz que para que uma vacina seja incluída no Plano Nacional de Imunização, o responsável sanitário, técnico, ele tem que fazer constar. E ele não faz constar através de um e-mail, de uma postagem no Instagram. Existe um documento jurídico técnico. Quando você tem um órgão oficial, ele se comunica internamente através de memorando. Quando é externamente, é ofício. Todo mundo sabe disso, até o estagiário sabe. Não existe nenhum instrumento jurídico que tenha incluído isso no PNI. O que nós temos é uma nota técnica. Gente, uma nota técnica é como se fosse um parecer. Que no nosso caso, essa nota técnica é a de número 118 de 2023. Foi assinado por um diretor de departamento e uma secretária de vigilância. Não foi pelo ministro ou pela ministra da Saúde. Então, essa conclusão de que essa vacina foi incluída no PNI, ela não é verdadeira. Aí você deve estar se perguntando, mas nós vimos inclusive ministro do STJ julgando, dizendo que está, mas não está. Por que não está? E quando se fala em vacina, trazendo à memória aqui vacinas consagradas pela sua eficácia, como a vacina da poliomielite, da meningite, nós sabemos que nós recebemos o corpo estranho inativado. E o nosso organismo identifica, falo a nível de membrana plasmática, que aquilo é um corpo estranho. Então ele produz o anticorpo para matar aquilo. Quando nós estamos diante desse corpo estranho vivo, nós temos memória celular para matar aquilo. Essa é a lógica de toda e qualquer vacina que nós tomamos,
Inclusive aquela pistolada aqui, que eu acho que quase todos nós aqui temos a marca no braço. Esta vacina não é isso. Essa vacina, dita pelo Conitec, eu não vou projetar ali porque vocês não vão conseguir ler. Mas todo esse material nós estamos à disposição. Estaremos aqui, inclusive, até amanhã, até sexta-feira, à disposição de todos vocês, com WhatsApp, com e-mail, com telefone, com o que vocês precisarem. Lá na Paraíba nós dizemos que estamos aqui para ajudar feito tirador de coco. Com os 2 braços, as 2 pernas e a força todinha do corpo. Estamos à disposição de vocês. O Conitec, que é um órgão do governo federal, nós não estamos aqui inventando nada. Isso não é uma petição inicial que eu estou trazendo argumentos. A Conitec é a coordenação de novas tecnologias. Nós temos o documento técnico dele. Você vai no Google e você vai ler. Ele diz que essa vacina é uma terapia gênica. Dá os códigos aqui. Isso implica dizer que é uma nova tecnologia em que você produz o ácido ribonucleico, RNA, fora da célula. Você cria isso fora. Não é o vírus inativo, é uma criação. É uma terapia gênica, é algo novo, moderno. E esse RNA tem o condão de quê? Quando a sua célula, no nível do ribossomo, eu sou advogado, não é porque a gente precisa estudar para saber das coisas. Quando ele faz a leitura desse RNA, ele produz uma proteína que todos nós sabemos hoje que o nome dela é spike. Mas o que está acontecendo, o que aconteceu, que retirou a vida da filha da nossa amiga, é exatamente essa hiperprodução dessa proteína spike. As células passam a produzir isso direto, porque esse material genético fica circulando na nossa corrente sanguínea. E esse excesso traz várias coisas, inclusive trombose, AVC, cardiopatias. Não existe na literatura médica crianças de 10, 12, 8, cardiopatas. Não existe. Você não sabe lidar com isso, porque não existe na literatura. E existe, como vocês vão observar daqui a pouco, um efeito funesto chamado efeito shedding, que é a possibilidade de quem tomou a vacina transmitir essas proteínas, seja pela amamentação, seja pela saliva, tal. Então, é algo que até quem não vacinou pode ser contaminado. Isso é ciência, porque quem defende essa tese são os pesquisadores, que têm o seu dado técnico e empírico que fala sobre isso. Mas o pior de tudo, se há como balizar o que é pior diante desse filme de terror, é que o Clinical Trials, que é um site americano que trata sobre todas você pode pesquisar isso aí no seu celular, você vai identificar, é um documento, é um site do governo dos Estados Unidos, e é o lugar onde tem todos os estudos clínicos. É a Livraria Nacional de Medicina Americana. Está lá dizendo que essa vacina, o estudo dela, será concluído em 2026. Ela ainda está em fase. Então entenda, não é vacina. Porque o estudo não foi concluído. Quem está dizendo isso? Ninguém com aspecto político de A, B ou C. É a ciência, é a clínica, é a pesquisa. E o que é que acontece em decorrência disso? Nós sabemos, e é por isso, já finalizando aqui a minha participação, o decreto 78.231 de 1976, tem minha idade, quase 49 anos, ele diz que se você tem um atestado médico que desautoriza você a inocular isso, você está isento dessa obrigação. O judiciário está negando o atestado médico. Meu amigo, isso é igual a chover de baixo para cima. Como é que um médico, ele nega um atestado, como é que um juiz de direito, ou um promotor, ou um conselho tutelar, ou um secretário de saúde, qualquer pessoa que não tem o conhecimento técnico, nega um documento técnico. Isso é igual ao juiz pedir uma perícia grafotécnica depois de dizer, não, a assinatura dele, diz, não, mas eu não aceito. Mas se você chamou o perito, é porque você não entende, você chamou um perito para que ele fale sobre isso. E hoje está sendo negado, inclusive, a legalidade do atestado, que infringe várias normas médicas, porque nenhum médico pode impugnar o atestado do colega. Imagine o Ministério Público, o juiz de direito, que não tem o conhecimento técnico
e científico para avaliar isso. E você está pensando que esses atestados que são emitidos é simplesmente uma declaração dizendo que Adriano não pode tomar vacina? É não. O médico ele diz, olha, o avô teve tal coisa, a avó teve tal coisa, o pai teve tal coisa, a mãe teve tal coisa. Há uma probabilidade gigante dele ter um efeito adverso assim, assim, assado. Porque a bula da pseudovacina já diz. Em 2021, a Anvisa, em um aviso, disse, olha, quando for inocular a vacina nas crianças, não deixe que ela saia de lá pelos próximos 15 minutos. Não cabe vacinação em escola, tem que ser em hospital. Por quê? Porque ela pode ter um efeito adverso. Isso era desde 2021. E isso não mudou, isso piorou. O que é que nós estamos fazendo e orientando pais, mães, avós e avós e colegas advogados que queiram somar a essa luta? O Código de Processo Civil, no artigo 726, você pega no seu celular, você localiza aí rapidinho, ele diz que quem tiver interesse em manifestar formalmente a sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar as pessoas participantes da relação jurídica. E o artigo 727 diz, também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do artigo 726, para que ele faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser do seu direito. É uma ação judicial chamada interpelação. Essa ação é de jurisdição voluntária. A outra parte não precisa contestar. Você tão somente vai no judiciário e diz, olha, entrega aqui ao Conselho Tutelar, aos conselheiros, ao Ministério Público e ao promotor de justiça, ao secretário e assim sucessivamente, quem quer que seja, que eu estou dizendo que eu sou pai, que eu sou mãe, que eu não quero que esse experimento seja inoculado na minha criança. E eu estou formalizando, porque qualquer atitude diferente dessa, nós iremos buscar todas as reparações, no âmbito civil, administrativo e criminal também. Esse é um meio, porque às vezes nós temos muitas informações, mas não sabemos como atuar. Já iniciamos a resposta dessa maneira. E, pensando nisso, você não pode esquecer, estou terminando, viu? O artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma legislação super recente, ela é de 1942. No Brasil não falta lei, falta só quem cumpra. Lei tem com força. O artigo 28 diz assim, o agente público responderá pessoalmente, por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro. Um conselheiro tutelar, ele pode contrariar um atestado médico, dizer, não, o médico está dizendo que não é, mas vai tomar. E lançar a mão do Ministério Público, da Polícia Militar, para ir com a guarnição buscar a criança, como a gente teve um caso, 4 guarnições da Polícia Militar, ia ter a casa dos menores, receber os menores, cooptar lá, e vacinar, depois devolver. Ou uma criança recém-nascida, que a mãe disse, eu não quero vacinar agora, mas vai. Pegou o recém-nascido, levou, vacinou, entregou num abrigo. 5 dias. A mãe cessou até a produção de leite, porque o que nos mata são essas coisas. E são N casos, que eu não devo falar agora, porque o meu tempo é específico para essa matéria. É pensando nisso que nós fizemos o quê? Lembrando, viu? Nem tudo é notícia ruim. Nós temos uma decisão aqui de Ascurra, Santa Catarina, que o promotor disse o quê? Exatamente o que o deputado já disse, o que John disse, o que eu disse e o que a doutora Adriana vai dizer. Ele disse que não existe, eu não vou ler para não demandar muito tempo, não existe publicação, não existe nenhum instrumento jurídico que tenha colocado essa vacina no PNI. Por isso, ela não é obrigatória. E ele arquivou a demanda. Tinha mais de 20 pais denunciados nesse processo administrativo, na promotoria de Ascurra. Então, há pessoas com lucidez ainda. E nós precisamos ir em busca desse norte. Pensando em tudo isso, o que é que nós vamos fazer? Parece que o judiciário interno, diante de todo esse cenário que nós estamos vendo, ele tem a legislação, tem a orientação, mas ele não quer cumprir. Eu não sei que saga é essa de buscar a criança, inocular, e nós estamos vendo aí a multiplicação demasiada de pessoas com cardiopatia, AVC, trombose, perda de perna, síndrome de Guillain-Barré, é esse o nome? Que nós não vimos isso. Óbitos. Então, como não está acontecendo
internamente, vamos interpelar, já estamos, inclusive, interpelando as autoridades, seja ela qual for, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juiz de Direito, qualquer que seja, com devido respeito, né, o vernáculo certo. Mas estamos levando essa denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque com essa mudança junto ao governo americano, essa Comissão Interamericana, que é ligada à Organização dos Estados Americanos, ela existia de forma, me perdoe a forma jocosa, mas o nordestino ele tem essa prática, ele era como um entregador de pizza, ele sentia o cheiro, mas quem comia era outro, sempre. Nunca acontecia dele vir efetivamente aqui. Com a mudança do governo americano, ele disse, olha, eu estou investindo aí, captando recursos, e vocês não fazem nada. Mas eu não quero que o Brasil seja um novo Hamas da vida, então vai lá ver o que é os direitos humanos. E o rapaz veio aqui, fez o relatório. Nós estamos trabalhando com a mesma hipótese. Você precisa entender e saber, e nós estamos aqui para orientar, porque essa audiência, essa reunião não acaba aqui. Enquanto a gente tiver comunicação, ela vai dar continuidade. Nós vamos informar vocês sem problema algum. Vocês precisam entender que no Brasil existe legislação que veda o uso de arma química e biológica. Se não é uma vacina, porque não é. Não é e acabou. Não está no PNI. Tem esses efeitos funestos. Porque você produz o material genético quimérico e inclui nas pessoas, e agora, com as pesquisas do efeito shedding, você pode passar isso até por saliva, por amamentação e etc. Se isso não for uma arma química ou biológica, aí eu não sei como é que eu possa responder. Que eu também, na minha juventude, fiz licenciatura em ciências curtas. Então, estamos diante de uma situação que não é teoria da conspiração. Só no Brasil que está sendo obrigado esse tipo de procedimento funesto, macabro, homicida. E nós precisamos mobilizar. Como? Interpelando, denunciando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que a comissão avance na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que as autoridades, com o CPF, como vai ser explicado melhor pela doutora Adriana, responda. E aqui, digo, não preciso e digo, parabenizar os vereadores que estão aqui, viu? Em poucos lugares no Brasil, nós tivemos uma quantidade tão grande de colegas que, inclusive, permaneceram ouvindo também. Porque tem os que chegam, falam as palavras de efeito, pica a mula, vai embora. Eles estão aqui, ó, ouvindo, e eu tenho certeza que estão ouvindo de bom grado. Então, assim, é um exemplo essa postura dos senhores. E o deputado Ricardo Arruda também, que já vem nessa luta conosco. As pessoas dizem, não, mas isso aí é uma questão política. Não, querido, nós não queremos que os nossos filhos e filhas morram. A questão é essa, a questão é de vida e liberdade, que é defendido pela Constituição Federal. Agora, se você não tem atitude e quer se esconder atrás do argumento de que é político, aí é um direito seu, é um direito que lhe assiste. Mas a legislação brasileira veda esse procedimento. E eu falaria aqui para vocês, como se fosse uma vigília, falaria até amanhã. Mas eu digo, o caminho, não tenha dúvida, não é vacina, não está no PNI, esse procedimento é equivocado, nós precisamos interpelar, nós precisamos denunciar e nós precisamos que os pais e as mães ajudem nas interpelações, nas denúncias, os vereadores, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal. Não adianta deputado federal gravar vídeo de efeito, dizer, olha, nós estamos muito preocupados com isso, nós vamos inclusive abrir aqui um PL na Câmara, isso aí é igual a chuva em alto mar. Não serve para nada. Nós precisamos de atitudes práticas. Interpelar, denunciar, ir até o prefeito, fazer a pressão, usar toda a estrutura que os deputados têm, o recurso, inclusive, que eles recebem, para que as pessoas sejam informadas sobre isso. Que as informações cheguem até vocês e que isso seja efetivo. Não se contente com migalhas. E isso é muito importante, e só a sociedade civil organizada é quem vai resolver e vai vencer essa luta. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês a oportunidade. Obrigado, professor. Obrigado. Falo como pai,
Falo como pai também, né? Que eu sou advogado, mas isso é irrelevante. Falo como pai e como avô de 3. E creio que lá essa vacina não vai chegar, porque o homem não tem que ter